O treinamento de algoritmos passa fundamentalmente pela construção da lógica e pelo entendimento de como funcionam séries matemáticas. Nos vídeos introdutórios do capítulo 3, eu apresentei algumas séries básicas de soma e com fração, e apresentei também já em um outro vídeo como que a gente faz para programar o fatorial. O exponencial é uma extensão um pouco mais abrangente porque ele utiliza, além das séries naturais que nós já programamos e da série relacionada ao fatorial, o produtório, ambas na mesma série que compõem essa série conhecida como função exponencial. Uma revisão rápida do que vem a ser a função exponencial, nós temos, por exemplo, que lembrar que o número de Euler, em homenagem a Leonhard Euler, que viveu no século XVIII, entre 1707 e 1783, e na época conhecidíssimo na Europa como um dos maiores matemáticos, trabalhando, por exemplo, para governos e estados, como em Moscou, por exemplo, para a Rússia. Em homenagem ao estudo dele, esse número que vocês estão vendo aqui, o 2,71828, que é um número irracional, recebeu o nome de número de Euler. E com base nele, quando nós estamos pensando em como pegar esse número irracional e elevá-lo a uma determinada potência, nós temos então a função conhecida como função exponencial. E a função exponencial ela já está programada lá no Excel. Então, se você colocar lá igual exp, por exemplo, de 1, você repete exatamente o número de Euler. Tá? Esse número de Euler ele tem uma função especial, que é a função exponencial, porque quando você coloca, ao invés de 1, diversos outros valores de x, você tem valores que, quando agregados num gráfico, dão o que a gente conhece como função exponencial. E muitas das funções e eventos da natureza são baseados nessa função conhecida como função exponencial. Quando o termo do exponencial é positivo, a gente tem então uma curva crescente. Quando o termo do exponencial é negativo, nós temos uma curva decrescente, sendo que quando ela passa pelo zero, o valor de e elevado a zero, ou seja, do exponencial de zero, é 1. Essa função é utilizada, por exemplo, para estudo econômico em relação a taxas, por exemplo, PIB, por exemplo, inflação. Na biologia é utilizada para crescimento, por exemplo, de plantas, de bactérias. Na ecologia para desmatamentos, para incêndios florestais. Na medicina para tratamento de infecções. Na engenharia, por exemplo, para você controlar um determinado sistema. Enfim, a aplicação dela é importante em todas as áreas. Bom, o foco da aula hoje aqui, no entanto, é como que a gente encontra essa função exponencial. E você pode estar perguntando, mas se eu já tenho ela pronta, para que eu preciso aprender como se constrói? Porque a lógica que está por trás da construção dela é utilizada em outras séries e outros algoritmos que não são apenas uma função simples. Então eu posso usar a mesma ideia desta série, que é 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Ou seja, a lógica que eu utilizo com esta função, eu utilizo em outros algoritmos, por exemplo, para encontrar dividendos, para encontrar lucros, para encontrar fluxo de caixa. Isso eu posso automatizar, criar um robô baseado na mesma lógica, que não é a função exponencial, mas a lógica é muito parecida. Então é importante conhecer a lógica de construção de uma função simples como essa, uma função que tem aí 300 anos, mas que nos ajuda até hoje a resolver problemas atuais. Tá? Nessa função, que é a função de Euler, ou função exponencial e elevada a x, o x é o número que o usuário entra. Então, como vocês viram aqui atrás,
Se o meu x é 1, o valor dele é 2,718. Se o meu x é meio, o valor é 1,64. Se o meu x é 2, é 7,38. Ou seja, o que vem dentro aqui é a mesma coisa o que vem aqui em cima do e. Então, o valor de x é o usuário que determina. Uma outra coisa que a gente escolhe, que o usuário pode escolher, é quantos termos da série ele quer. Obviamente que no Excel você já tem lá pronto 100, 200 termos da série, já vem da engenharia de software, programada para a gente não precisar escolher quantos termos eu quero. Mas o que vem a ser esses termos? Vem a ser a precisão. Quanto mais termos eu tiver aqui, então, ó, um termo, dois termos, três termos, quatro termos, N termos. Quanto mais termos eu tiver nessa série, melhor eu vou me aproximar do número de Euler, que é um número irracional e infinito, mas que com um grande montante de termos eu chego numa razoável precisão e não vamos precisar acertar ele inteiro. Acertando com 4 casas decimais já está de bom tamanho para qualquer tipo de problema real. Então assim, vamos considerar que o x é 1, ou seja, quando o x é 1, nós já sabemos que o e elevado a 1 é 2,718. Como fica a programação disso então? Então, se eu tenho x igual a 1 e eu quero encontrar o 2,718, se eu utilizar apenas um termo, ou seja, apenas o 1, o 1 está longe do 2,718. Se eu utilizar dois termos, significa que eu quero somar 1 mais, o x é 1, então é 1 sobre 1 fatorial. Eu tenho o resultado 2, que ainda está longe do 2,718. Com n igual a 3, no entanto, o exponencial de 1 fica sendo 1 mais 1 sobre 1 fatorial, né, mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, aqui, na verdade, eu tenho que lembrar que aqui, e eu vou fazer uma correção aqui com vocês, que aqui faltou um termo, né? Então, aqui faltou o termo 1 dividido por 1 fatorial. Tá? Mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial. Aí sim fica correto, e não como estava antes no slide. Então, quando n é igual a 3, você tem 1, 2, 3 termos. É 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial. E quando a gente soma isso, a gente tem 2,5. Está começando a se aproximar do 2,7. Né? Mas quantos termos será que eu preciso isso? Até quanto que eu vou ter que fazer isso? Então eu programo o computador para fazer exatamente esse tipo de coisa para a gente. Então eu não preciso sair fazendo isso na mão. E aí que vem o desafio de entender essa série. Como que eu construo essa série lá no Visual Basic para que o usuário dando n e x, ele realmente chegue o mais próximo possível do número de Euler. Tá? Então vamos para... Eu vou aqui fazer no papel. Eu acho que fica melhor para vocês entenderem o passo a passo da construção desse importante algoritmo. Tá? Então vamos supor que eu tenho aqui a nossa série. Então a nossa série é a série que vai representar o neperiano, ou seja, o Neper, número de Neper, né, função exponencial. E eu quero pegar essa série então, que é, só para vocês lembrarem aqui de novo, e elevado a x, eu posso escrever essa série como 1 mais x sobre 1 fatorial mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial e assim sucessivamente. Eu posso enxergar, a primeira coisa que vocês podem perceber é que você pode, ao invés de trabalhar com essa série, você pode tentar enxergar ela assim, ó, 1 mais x sobre 1 vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 vezes 2 mais x ao cubo sobre 1 vezes 2 vezes 3, que seria o 3 fatorial, mais... Então, como eu falei lá atrás, num dos vídeos, quando eu falo de série, onde está o contador? Qual é a associação que eu posso fazer com o contador? Então, se vocês observarem aqui, ó, o exponencial está relacionado ao fatorial, ou seja, ao número que vai multiplicar alguma coisa do passado. Né? A mesma coisa aqui, ó.
um número que vamos multiplicar alguma coisa do passado. Se você quiser colocar mais um termo aqui, ó, vamos colocar o x sobre 4, que seria o x a 4 sobre 4 fatorial. Então aqui seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Observe que eu tenho o mesmo número aqui, multiplicado pelo passado do termo anterior. Né? Então, se você lembrar, se a gente chamar esse termo de baixo aqui de denominador, uma variável chamada denominador, eu posso programar a parte da soma considerando alguma coisa, ou seja, o x elevado a alguma coisa sobre o denominador. O que é essa alguma coisa que ele está sendo elevado? É exatamente o contador de termos. Tá? No caso, para ficar mais interessante, vocês observem que quando o i é 1, eu tenho até 1 aqui, quando o i é 2, eu tenho até 2 aqui, quando o i é 3, mas e quando o i é 0? Então, para não complicar e fazer o x elevado a menos 1, ao invés de 0, a gente pode começar essa série com s igual a 1 e não com s igual a 0. Então, lá atrás, a gente sempre começava a soma com 0. Esse é um caso que você pode começar para facilitar a tua vida com s igual a 1. Só que quando você começa com s igual a 1, quantos termos sobraram para você entrar no loop do while? Se eu tenho 4 termos, então eu teria 1, 2, 3, 4 termos. Se eu tirei um termo para fora, sobraram 3. Se eu tenho 5 termos, então 1, 2, 3, 4, 5. Se eu estou isolando esse primeiro termo aqui, ó, 1, sobraram quantos? 1, 2, 3, 4. Então, é sempre, como eu comecei com a soma igual a 1, a minha parada não vai ser n, vai ser n menos 1. Tá? Então, se você entender disso e começar a construir o seu algoritmo, então vamos colocar aqui exponencial, e vamos criar as nossas variáveis. Então, vamos supor que eu tenha lá, eu quero o contador i inteiro, o n inteiro. X não pode ser inteiro, porque o x pode ser qualquer número que o usuário vai dar. Então, o x aqui é single. S também não pode ser inteiro, porque tem divisão. Então, S é single. Den, que é o nosso denominador, não pode ser inteiro. Por quê? Porque é fatorial. E o fatorial, ele estoura fácil. Então, o den deve ser single também. Bom, aí a gente pode pedir para o usuário, ou eu posso colocar aqui, vamos colocar já direto aqui, ó, n igual a 4 termos. Tá? Vou colocar aqui o x, que eu quero repetir o número de Euler, ou seja, elevado a 1. Então, eu vou colocar o x como 1. S, primeiro termo da soma, não vai ser 0. Eu vou começar com 1, que é esse 1 aqui. Tá? Eu vou precisar do denominador. O primeiro denominador vai ser 1 dividido por 1, tá vendo? Então, o primeiro, e aqui vai ser, o denominador passado vai ter que ser 1. Então, eu começo esse denominador, esse den, essa variável chamada den, de 1. E aí, eu preciso entrar no loop. Então, a gente entra no loop. Então, para entrar no loop, a gente vem aqui, então, e coloca i igual a 1, enquanto i menor ou igual do que n menos 1. Por que n menos 1? Porque, de novo, eu comecei com a soma igual a 1. Eu descontei um termo. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos, esse caso aqui eu teria 5 termos. N igual a 5 termos. Mas como eu descontei um termo aqui, comecei ele com S igual a 1, então aqui o I vai I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4. Então, N menos 1. Se eu começar com 4, ele vai até 3. Tá? Então, continuando o nosso algoritmo aqui, enquanto I for menor ou igual que N menos 1, primeira coisa que você tem que fazer, a parte de baixo, denominador, é o denominador anterior, vezes I, que é o programa do fatorial. Então, ó, quando I é igual a 1, I igual a 1,
você vai fazer 1 vezes 1. 1 vezes 1. Quando i é igual a 2, 2 vezes 1. Quando é 3, 3 vezes 1 vezes 2, ou seja, o passado. Então, quando i é igual a 1 aqui, eu faço 1 vezes o passado. Tá? Aí a gente tem que fazer a soma desse termo. Tem que andar com o termo. Tem que pegar o anterior e somar esse novo termo. Então, para eu somar esse termo, eu pego aqui então e vou fazer soma é igual a soma anterior mais x elevado a i. Por que x elevado a i? Quando i é 1, é x a 1. Quando i é 2, vou trazer aqui para você. Quando i é 2, x ao quadrado. Quando i é 3, x ao cubo. Quando i é 4, x à quarta. Então vai ser x elevado a i sobre o denominador. E o denominador tem que ser feito antes. Então, x elevado a i dividido por den, tá? Aumenta o i, no do i a gente precisa, loop, e encerrou o algoritmo. Message box, para a gente ver o resultado, né? S, I, and sub. Vamos acompanhar então esse algoritmo do ponto de vista do teste de mesa. Como é que seria o teste de mesa para esse algoritmo reproduzir exponencial? Então, teste de mesa. No teste de mesa, a gente coloca todas as variáveis que a gente tem. Tá? A gente lista essas variáveis, que são variáveis importantes para a gente acompanhar o processo na hora de programar. Então, eu começo colocando, primeira variável n, eu coloco o n aqui. N igual a 4. Segunda variável x, x igual a 1. Terceira variável é s, s é igual a 1. Then é igual a 1. I é igual a 1. Agora vamos entrar no loop. I é igual a 1. 1 é menor ou igual que 3, porque eu estou no n menos 1. Sim. Quem vai ser then, então? Apaga o que você tem antes, e no lugar fica o que você tinha lá, vezes i. 1 vezes 1, 1. Então, no lugar, primeiro passo, o then é o próprio valor 1. Vem para a parte de baixo. O que é a parte de baixo? É onde a gente vai mexer com S. Então, quem que vai ser S? S é o que você tinha lá antes, que é 1, mais x elevado ao expoente i, que é 1, sobre den, que é 1. Então, é 1 mais x. O primeiro S é 1 mais x. Mas quem é x? X não é 1? Ah, então ele seria 2. Eu vou deixar x para você entender e ver a série mudando, tá bom? Próximo passo, aumenta o i. Então, o i, que era 1, vai virar 2. Virou 2. Então, agora vem para cá, vai bater no loop, vai voltar para cá, vai fazer a primeira coisa, den vezes i. Quanto que é o den? 1 vezes i, 2. 2 vezes 1, 2, mata o den antigo. Virou 2. Aumenta o s. Esse s vai embora. Esse s era 1 mais x. Vou somar ele com quanto agora? X ao quadrado sobre den. Quanto vale den? 2. Então, nesse passo, eu tenho 1 mais x ao quadrado sobre 2. Aumenta o i. 3. Pergunta. Quando ele bater agora no loop aqui, 3 é menor ou igual que 4 menos 1, ou seja, menor ou igual a 3? Sim, 3 é menor ou igual a 3. Então, ele tem que fazer mais um passo ainda. Então, ele volta para cá. Apaga o den. Den ficou o que tinha lá antes, que era 2 vezes 3, 6. No lugar, então, vai entrar o 6. Aumenta a soma. Isso aqui é importante agora. Então, a soma agora, vou até colocar um pouco maior aqui, ó, vai ficar a soma anterior mais
essa nova soma x elevado ao atual i sobre, seria 3 fatorial, mas veja como é importante a gente desmembrar o fatorial em 1 vezes 2, 1 vezes 3, mas assim por diante, porque a gente sabe que ao invés de fatorial não existe fatorial em computação, na verdade é um produtório. Então esse termo que teria que aparecer 6, né? E é exatamente o que aparece, ó, x ao cubo sobre 3 fatorial, que seria 3 vezes 2, 6. Tá? Então, o anterior, nesse passo eu peguei o que tinha antes em S, somado a x elevado a i, o i é 3, x ao cubo, dividido por den, dividido por 6. Tá? Aí ele vai aumentar o i, vai dar mais uma volta, 4. 4 é menor ou igual que n menos 1? Não, 4 é maior que 3. Então ele cai fora e vai imprimir para a gente essa soma total aqui. Se você colocar e lembrar que na memória dele o x tem valor 1, então ele vai imprimir para a gente a soma de 1 mais meio mais 1 sexto. Então é isso daqui que vai aparecer no message box. Tá? Então o teste de mesa está aqui. Aqui você tem o algoritmo todo que representa a sequência, ou seja, desculpa, a série, tá? A série que é o nosso e elevado a x. Então não esqueçam de desmembrar sempre quando tiver fatorial, abrir o fatorial num produtório embaixo, que é importante para você entender os passos de volta aqui, ó. Como que ele transforma o fatorial no produtório. Isso resolve um monte de tipos de séries e fazer o teste de mesa ajuda muito a entender a programação em si. Se a gente pegar então agora o VBA, como que ficaria o programa lá em VBA? Então vamos abrir aqui o programa em VBA. Esse seria o algoritmo em VBA. Tá? Então, de novo, igual eu fiz no papel. N igual a 4, x igual a 1, den igual a 1, tá? Do while, enquanto o i for menor ou igual que n menos 1, den vezes o anterior, então é igual ao anterior vezes o atual i, x elevado a i, dividido por den. E aí a gente aumenta aqui. Então, para n igual a 4, se você rodar, ó, vai dar 2,66. Ainda está longe do 2,71, né? Mas isso é o que eu falei no começo dessa aula aqui. Ao invés de 4, você pode colocar um número de termos suficiente, por exemplo, 10. Se você colocar 10 para n, são 10 termos, olha lá, 2,718. Então, com 10 termos, você já consegue chegar no 2,718 com apenas 4 linhas de programação. Tá? Não precisa sofrer fazendo na mão, somando os termos e calculando o fatorial. Com 4 linhas de programação, que é o núcleo do nosso principal algoritmo, né? Você tem o valor, ó, de 2,718, que é o e elevado a 1. Tá? Se você quiser continuar fazendo mais termos, por exemplo, você pode dizer o que acontece se eu colocar 100 aqui. Deu erro, deu estouro. Por quê? Porque ele tentou fazer um produtório de 100 fatorial. Vai dar errado. Então, se você tem interesse em uma precisão de 100 casas, aqui vem um exemplo que você não pode usar single, você tem que usar double. Aí está a função do double. Tá? Você vai usar 24 casas de precisão. Então, quando a gente roda aqui, ó, aí ele encontra, ó, certinho os 5 primeiros números exatamente como a gente tinha no slide, no início do slide. Então, essa é uma função importante de por que eu usei o denominador, por exemplo, como double. Por quê? Porque é um fatorial e ele explode muito rápido embaixo da soma. Cuidado para não cair no vício. Tem muita gente que, quando está começando a programar, que acha que a linha de cima é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Colocar o den vezes i automaticamente e eliminar essa linha de cima aqui. Não é. Você não está guardando na memória o den anterior, você só está dividindo por 1, 2, 3, porque como o den é 1 e você não matou da memória o den igual a 1, todo momento você está fazendo uma vez 1, uma vez 2, uma vez 3, então você não está dividindo pelo fatorial. Você está dividindo pelo próprio contador, porque aqui é sempre 1, no den é sempre 1. Tá? Então se você rodar aqui vai dar errado. Ó. Tá vendo? Deu 6,17 e não 2,718. Então, eliminar ou trocar a ordem aqui, você transformou o algoritmo em nada, simplesmente errou tudo. Ó. O correto realmente é uma linha antes da soma, fazer exatamente
o que você tinha lá e dividir apenas pela variável. Então você deve sempre dividir apenas pela variável, não pelo produtório, porque não vai dar certo. Ó. Aí aqui você tem o valor correto dele. Tá? Então é um algoritmo que a gente deve sempre olhar com muito carinho, com muito cuidado, porque esse tipo de regrinha de loop, de fazer um produto antes e entrar na soma, é amplamente utilizado tanto para administração, como para economia, como para biologia, como para computação, matemática e engenharias. O algoritmo é o mesmo, independente de qual seja a área. Sempre você vai ter que estar pensando em, assim como o Alan Turing nos informou, né, lá atrás, no início da computação, é sempre passos pequenos. Pegar o passo anterior e aumentar com alguma regra lógica. A regra lógica é sempre x elevado ao contador dividido por um produtório, no caso dessa função simples que está aqui. Tá? Então, treinem bastante com esse tipo de programação, porque ele é como um xadrez. Você vai começando a colocar as peças nos lugares corretos e aí, para qualquer tipo de problema, você sempre consegue resolver de uma forma natural a programação. Tá legal? Até mais.